Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Rei. Tu és o meu Senhor. Eu me submeto a Ti, Pai. O Senhor está em mim. Eu estou em Ti, Pai. Tuas palavras estão em mim. Oh, Te dou graças, Senhor, porque o Senhor veio fazer morada em mim. Oh, aleluia. Eu vivo em paz. Eu vivo em paz. Porque a paz do meu Jesus, que excede todo entendimento, guarda o meu coração, guarda os meus pensamentos em Cristo Jesus. Te dou graças, Pai. Que nesta manhã, com a ajuda do Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, eu vou ministrar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, amados. A graça e a paz. Amém. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Que bom, amados. Deus tem algo reservado para a gente essa manhã. Ele projetou essa manhã aqui para a gente ser abençoado. Amém? Assim como Ele projetou essa manhã, amados, Ele projetou nossa vida. Quando a gente estava sendo formado no ventre da nossa mãe, a gente não estava sendo formado apenas fisicamente. Não foi só fisicamente, Ele estava criando a gente por dentro também. Ele estava criando o nosso caráter. Ele estava criando a nossa personalidade. Por quê? Porque Ele projetou isso também. Ele tinha um propósito com isso, amados. Ele tinha um propósito com isso. Lá no Salmo 139, aqui. No Salmo 139, versículo, acho que é 1. O iPad aqui está um pouco lento. Aleluia. Lá no Salmo 139, versículo 13, ele disse assim: pois tu formaste o meu interior. Não foi só essa parte externa, só o físico. Ele formou o nosso interior. Por quê? Porque Ele tinha um propósito. Nós fomos criados. Deus projetou o nosso nascimento porque Ele tinha um propósito. Não foi depois que nós nascemos, quando nós fomos gerados, que Ele criou o propósito. Ele criou primeiro o propósito das nossas vidas. E Ele pensou assim: não, diante desse propósito aqui, eu vou gerar o nascimento de Marcelo. Diante desse propósito aqui, nessa cidade, com essas pessoas, nesse país, nesse tempo, eu vou projetar o nascimento de Janaína. Então o propósito veio primeiro, amados. E o propósito de Deus é poderoso, amados. Foi para isso que nós fomos criados. Ele formava a nossa identidade, as nossas características ali, o nosso interior. Por quê? Porque Ele tinha um propósito. Lá, então, particularmente, pessoalmente, exclusivamente, Ele parou e projetou o nosso nascimento. Por quê? Por causa de um propósito. E a gente não pode ignorar isso, amados. A maioria da população, a maioria das pessoas ignoram, pensam que estão aqui de qualquer jeito, foi um acaso.
nasceu por acaso. Nós não nascemos por acaso. Nós fomos projetados com muito amor, amados. Foi o amor de Deus por sua vida, por essa cidade, por esta geração que gerou a nossa vida. E ali ele formou tudo aquilo, amados. Foi o propósito de Deus que requereu o nosso nascimento. Isso é poderoso. Você não nasceu por acaso. Você não foi fruto apenas da união de um homem e de uma mulher. Você foi projetado para um propósito. Jesus foi projetado por um propósito. Aqui em João 10:10, dá para botar aqui, João 10:10? É porque o meu iPad está um pouco lento. É porque ele é o meio agora, nem um nem dois. É o meio. Olha aí, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para o propósito, que tenham vida e tenham em abundância. Jesus veio com propósito. Para que a gente tenha vida, e não é qualquer vida, vida com abundância. Coloca aí 1 João 3:8. Aqui, só essa parte B. Para isto se manifestou. Para isto o quê? Para este propósito se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Esse foi o propósito do nascimento de Jesus. Esse foi o propósito do nosso nascimento. Porque Ele está lá, à destra do Senhor. E nós hoje somos o corpo dele. E nós nascemos exclusivamente para desfazer as obras do diabo, para glorificar o nosso Senhor e Salvador, para honrá-lo aqui na terra. Esse é o propósito da nossa vida. Paulo teve um propósito. Deus tinha um propósito para Paulo. Vamos ler aqui Atos 26, naquele encontro. Atos 26. A gente conhece essa passagem bastante. Aquele encontro de Paulo, Jesus, no caminho de Damasco. E ele foi derrubado. E ele perguntou, no 15, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés. Porque com este propósito, por isto, te apareci. Para te constituir ministro e testemunha. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. E da potestade de Satanás para Deus. A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Jesus fala assim, por isto te apareci, com este propósito te apareci. Deus tinha um propósito naquele caminho para Damasco. Deus tinha um propósito quando marcou o encontro com você e você entregou sua vida a Ele. Assim como foi com Paulo. Ele tinha um propósito naquilo ali. Aí ele fala assim, olha que coisa maravilhosa. Para te constituir ministro e testemunha. Eu estava lendo essa passagem, não tem a ver muito com o assunto, mas eu quero dizer. Mas tem. Deus levantou Paulo para ser ministro. Amados, pode ser bom do jeito que for, é bom ser líder. Uma pessoa de destaque no comércio, nos negócios, na vida jurídica. É bom
ser cabeça lá na PRF, é bom ser cabeça lá embarcado, onde quer que seja. Mas a maior honra que há, amados, é ser ministro do Senhor. É ser levantado por Deus para cuidar do povo dele. Por que eu digo isso? Porque qual é o valor de uma alma para o Senhor? É só você comparar. O que é mais valioso? Uma alma, uma vida, uma pessoa ou um negócio? Deus tem um propósito nos negócios. Deus levantou pessoas para se destacarem nos negócios. Deus levantou pessoas para se destacarem na área jurídica. Com um propósito. Amados, mas não há honra maior. Se você é ministro, se você foi levantado por Deus, com um chamado para ministro, assim como foi Paulo, não há honra maior do que essa. De você cuidar do povo de Deus. De você ser um instrumento de Deus para impactar outras vidas. Então tenha isso em mente. Então Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Olha o propósito, para abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Não há honra maior do que essa, amados. Ser chamado para isso. Mas você está correspondendo? Você está correspondendo a esse chamado? Tanto ministro como testemunha. Nós estamos aqui para sermos testemunhas. Se você não tem um chamado nos 5 dons ministeriais, como líder de algum departamento da igreja, mas você tem um compromisso de ser testemunha. Deus tem um propósito na sua vida, de você ser uma testemunha fiel. Não é uma testemunha cambaleante, é uma testemunha fiel. As pessoas vão olhar para você, e por causa do propósito do Senhor, e dizer, eu quero essa vida para mim. Muitos nos acusam aqui de pregar a prosperidade, né? Mas a teologia da prosperidade. Obrigado. Mas, amados, não tem outra. Não tem como pregarmos algo diferente. Porque Jesus veio com um propósito e ele alcançou, ele cumpriu a missão dele. É vida e vida com abundância. E não tem como ter uma vida abundante na miséria, na escassez, na doença, na enfermidade, na fraqueza. Ele não projetou isso. Não é propósito dele para a nossa vida. Então as pessoas têm que olhar para a gente e dizer, eu quero essa vida. Eu quero essa paz que excede todo entendimento. Existem estações da vida. Existem estações da vida, assim como foi com Jesus. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Nem todo problema que a gente passa é culpa de Satanás. Nem todos. Kent Hagin, lá naquele livro, Ministério do Profeta, ele fala sobre isso. Às vezes nós somos conduzidos pelo Espírito para sermos forjados. Essa palavra que o pastor, como é o nome dele? Jason, ele fala, forja, sermos forjados, mostrarmos quem nós somos realmente, o que tem dentro de nós. Eu digo você, há algo poderoso, há algo poderoso dentro de você. Aliás, é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, ele escolheu habitar dentro de nós. Isso é um propósito de Deus também. Mas, amados, nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito. Rapaz, o que é que eu estou... Isso tem movido gerações. Eu disse, para que eu estou aqui? Para que é a minha vida? Nós precisamos, amados. Deus nos orienta a sabermos qual é o meu propósito de vida, para que eu estou aqui.
E às vezes Deus fala conosco. Se você consultar Ele, Ele vai lhe dizer, cuidado. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas depois que você fica sabendo, aí é uma escolha sua. Se você tem um chamado profético, mas se fecha. Se você tem um chamado pastoral, mas se esconde, e você sabe, amados, alto preço isso é. Isso é um alto preço. Nós somos da palavra da fé. Mas vai ter um dia que a gente vai prestar conta diante do Senhor. Ele vai mostrar, o que é que eu tinha para você. Você não chegou nem perto. Que não seja assim conosco, amados. Amém? Então a gente precisa descobrir qual o nosso propósito. Porque nós nascemos para a glória de Deus, para honrá-lo. E quando a gente descobre o nosso propósito, são 3 coisas que basicamente eu vou falar hoje. O primeiro é propósito. Qual a definição? Antes de finalizar propósito, eu vou dizer a definição de propósito. Propósito é objetivo, função para o qual foi concebido. Então existe um objetivo na sua vida, uma função que só você pode exercer. Porque Ele formou você lá no ventre da sua mãe, no seu interior, para esse propósito. Então, qual o seu objetivo de vida, qual a sua função para o qual você foi concebido. Então, isso tem movido as gerações. E quando a gente descobre qual é o nosso propósito, tem a segunda coisa. Dentro desse propósito, qual o plano? Tem aquele livro de Kent Hagin, Planos, Propósitos e Práticas. Aí você descobre qual é o seu propósito. Pronto, meu propósito é esse. Às vezes a gente percebe, às vezes nem é, Deus nem fala conosco, mas a gente percebe para onde flui a nossa vida. Tem gente que por exemplo, eu tenho dificuldade de criar um esboço, eu tenho dificuldade. Já foi aqui, eu criei aqui um fraquinho, mas já foi embora. Porque eu tenho dificuldade de criar um esboço. E maior ainda de seguir ele. Amém? Então, eu não tenho a veia de mestre. Por quê? Porque eu tenho não flui comigo. Mas tem pessoas que chegam aqui, criam o esboço, segue direitinho e a gente é abençoado. E numa simplicidade ele cria. Então, tem essas evidências. Ele disse, rapaz, eu tenho a coisa flui para mim disso aqui. Então, são indícios que a gente vai ver no nosso propósito. Eu tenho facilidade com gente. Por exemplo, eu tenho facilidade com gente. As pessoas vêm a mim e se abrem, às vezes fica até abismado com o que elas falam. Mas é o quê? É o chamado, é o propósito. Isso atrai. A bordo nem se fala. Certa vez um segundo cozinheiro veio para mim, a gente fez o culto lá, eu ministrei, ele pediu para conversar comigo. E ele começou logo assim, pastor, sei lá, Marcelo, rapaz, homossexualismo é pecado? Eu disse, Jesus. Aí o pai disse, rapaz, de acordo com a palavra de Deus. Aí ele disse assim, e se o cara é casado, tem 2 filhos e tem interesse? Eu disse, ai meu Deus, o que é que eu vou dizer aqui? O que é que eu vou dizer? Aí sabe o que acontece? Não é uma coisa mental. Aí flui o propósito, flui a unção que está sobre minha vida. Aí eu falo o que eu nem tinha expectativa de falar. Mas é o quê? É a unção fluindo. Daqui a pouco a gente vai chegar a isso aí. O que eu vou falar é propósito, plano e unção. Então a gente precisa saber o nosso propósito. Depois que a gente sabe o nosso propósito, a gente tem que ver o plano. Qual é o plano? É como aquilo vai ser executado. Não é de qualquer jeito. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou, amém?
Mas a gente tem um Senhor, a gente tem um Rei, que Ele projetou a nossa vida. Nós temos um objetivo. E Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Existe um plano. Existe um plano que Ele quer que a gente siga, que a gente se submeta. Amém? Deus se importa como as coisas vão ser realizadas. Abra em Hebreus capítulo 8, versículo 5. Hebreus 8, 5. Diz assim. Hebreus 8, 5. Vamos ler do início. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Esse modelo a gente pode dizer de acordo com o plano que te foi mostrado no monte. Então Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois disse ele, vê que faças, Deus falou para Moisés, vê que faças todas as coisas de acordo com o plano que te foi mostrado no monte. Então existe uma forma de fazer as coisas. Abra em Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído. Não foi ao bel prazer de Noé, não. O rapaz construiu uma arca. Ele começou a juntar os paus lá e pregar e o negócio. Não. Foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Tem outra versão que diz assim, para a salvação da sua família. Então, Noé foi divinamente instruído. Nós, amados, pode ter certeza, você pode estar escutando, mas você é divinamente instruído acerca do plano, do que Deus tem para a sua vida. Você está aqui nessa igreja, você não caiu de paraquedas, você foi plantado. Você foi plantado aqui. Para gerar, para o quê? Para ser beneficiado, não só isso, mas para beneficiar. Não só para ser abençoado, mas para abençoar, para frutificar. Deus tem um propósito e um plano para você aqui nessa igreja, aqui nessa cidade, aqui nesse país. Ele projetou isso, amados. Ele projetou, Marcelo vai nascer tal ano, tal cidade, vai fazer parte de tal igreja, vai conhecer fulano e cicrano e beltrano. Ele projetou isso, amados. Agora existe algo que eu preciso fazer. O que é? Ver qual o plano de Deus para a minha vida. Eu já contei isso aqui, vou contar novamente. Eu sempre ajudava na igreja, eu trabalhava embarcado e não tinha como assumir nada. E sempre ajudava, onde precisava ajudava, não assumia nada. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. Aí na escola de ministro, na matéria ofício do profeta, com Maneco, ele disse assim, escolha uma pessoa e vá orar por ela. E eu fui orar com Ciro. Eu acho que ele está até lá na Capim Macio. Lembra também dele, Ciro? E aí nós começamos a orar. E naquele dia, amados, Deus usou ele e falou assim, eu estou destampando o teu chamado. A partir de hoje, as pessoas vão se dirigir a você. Vão se dirigir a você pelo seu chamado. Amém. Amados, foi o dia seguinte. As pessoas começavam a dizer, pastor Marcelo, aí eu, não sou pastor não. Aí a outra, pastor Marcelo, eu disse, eu não, mas eu me lembrava o que tinha sido dito. Teve até vez que estava conversando com o pastor estava presente, aí eu ficava morto de vergonha. O pessoal falava, pastor Marcelo, eu disse, não, irmão, eu sou pastor não. Ficava com vergonha. Mas aí Deus disse para mim assim, ele fez como fez com Zacarias. João Batista nascer,
e ser o que foi, teve que calar Zacarias. Aí o que é que Deus fez? Falou para mim, não diga mais que você não é pastor. Era o quê? Era a timidez, uma falsa humildade, né? Eu dizer, não sou pastor, não. Mas eu era, desde o ventre da minha mãe. Só não tinha chegado o tempo. Então aquilo era plano de Deus. O propósito era ser o pastor. Mas o plano, naquela hora, ele disse, não diga mais isso, cale-se. E eu calei, amados. E as pessoas continuavam me chamando, pastor Marcelo, naturalmente as coisas foram fluindo. Até que o pastor me fez o chamado para eu ser um dos pastores. Então, as coisas, os planos importam para Deus. Como é realizada as coisas? Olhe para a sua vida e veja o que você está realizando. Veja como você está fazendo. Isso importa para Deus. Vamos ver o que aconteceu. Abra aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Olha o que aconteceu com Davi. Davi, ele, nas batalhas, ele se estabeleceu rei. Deus estabeleceu ele rei. E a arca da aliança estava em Judá. E ele estava em Jerusalém, cidade de Davi. E ele foi, já rei, foi e projetou. Ele disse, rapaz, vou trazer a arca para Jerusalém. Ele preparou um local e disse, vou levar a arca para Jerusalém. Espera aí que eu preciso abrir aqui, porque esse 13 tem um. Aí o que é que ele falou? A intenção de Davi, excelente, estava certo, de acordo com o propósito. Foi levantado o rei, ungido o rei, assumiu, primeira coisa, a presença do Senhor, a unção do Senhor, estava na arca, vou trazer para Jerusalém, que é o local dele. Preparou a tenda e aí só que o que é que ele fez? Pode ser? Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. 2. E disse a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. 3. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Aí 4. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Aí o que é que aconteceu? Pareceu justo a todo o povo. Davi consultou os príncipes, o povo, consultou todo mundo, rapaz, isso é bom demais, vamos fazer. Aí ele providenciou um carro novinho, com um boi mais bonito que tinha, 2 bois mais bonitos que tinha, projetou tudo aquilo da melhor forma, deu o melhor. Só que quando foi, deixa eu ver qual é o versículo aqui que eu não anotei. Veio 13:5. Não. O 7. 1 Crônicas 13:7. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Aminadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. A festa. Era festa, mas estava tudo indo bem. Povo alegre, Davi alegre. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então, 10. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Alguma coisa estava errada. Rapaz, está todo mundo feliz, está todo mundo
Eu estou fazendo certo, levando a arca para Jerusalém, do jeito que Deus projetou, numa tenda que eu preparei. Mas Uzá foi botar a mão e morreu. 1 capítulo 15. Aí Davi ficou, rapaz, o que é que tem de errado? O que é que está errado? Onde é que eu errei? Deus não quer que traga? Ele viu que ele consultou o povo, os príncipes. Ele não consultou. Ele avisou os sacerdotes. Eita, qual é o versículo agora? Amém. Vamos, aí vai a 1 Crônicas, capítulo 15. Fez também Davi casas para si mesmo. Não, o 2. Então disse Davi, 1 Crônicas 15, 2. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi viu que está diferente. Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Aí começa a falar um bocado de homem aí. Vamos pular. 13. 1 Crônicas 15, 13. Pois, visto que não a levaste na primeira vez, ou seja, os sacerdotes, os levitas, visto que não levaste a primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas, que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo, teve gente que não viu ainda, segundo. Então não era de qualquer jeito, tinha um plano, tinha uma forma. Não era de qualquer jeito. Por mais bem intencionado que Davi estivesse, não era daquela forma. Estava estabelecido. Você pode querer servir ao Senhor. Tem pessoas que não estão nem aqui, que eu já olhei. Não tem nenhum aqui, mas tem pessoas que são críticas. Ele disse, não era para fazer assim não. Não, desse jeito aí não funciona não. Pessoas críticas. Que querem que as coisas sejam feitas do jeito dela. Se não for assim, esse pastor não presta. Esse pastor não é guiado. Essa liderança é fraca. Amados, existe uma forma, um tempo e um modo de ser feito as coisas. Você já pensou que você pode estar errado? Você, estou falando para a internet. Você já pensou que você pode estar errado? Teve uma vez que eu perguntei isso a um irmão aqui. E ele falou um bocado de coisa. Lembra, pastor? Estava eu, o pastor e ele. E eu falei, rapaz, ele falou e falou um bocado de coisa. E eu disse, rapaz, já passou pela sua cabeça se você pode estar errado? Ele disse, não. Eu disse, é arrogância. É arrogância. Não passou nem pela cabeça dele, que ele podia estar errado. Ele disse, é desse jeito e acabou. Um irmão que não sabia nem cuspir, já queria escarrar. Aprenda primeiro a cuspir, homem. Depois tu aprende a escarrar. É, irmão? Então, amados, tem uma forma. Olha a situação de Moisés. Olha o propósito e o plano. Aí de novo. Moisés, o povo estava com sede. Não tinha água. Aí, pela segunda vez já. Aí Deus disse assim, rapaz, tá bom, vou. Qual era o propósito? Suprir o povo.
o povo ser suprido, ser saciado. Aí Deus chegou para Moisés, pronto, Moisés, tem a rocha aqui, vamos saciar o povo. Aí Deus falou assim, fala a rocha, da segunda vez. A primeira foi, toca, fere a rocha. E Moisés foi lá e pá, feriu a rocha. Saiu, brotou água. E tudo tranquilo. Da segunda vez, que eu quero destacar, Deus falou assim, fala a rocha. Aí Moisés, porque estava com raiva do povo rebelde. Olha, rapaz, ei, ser líder não é mole não. Ser líder não é mole não. Você assumiu algo, olhe direitinho para o plano. Olhe direitinho para o modelo. Aí Deus disse assim, fala a rocha, Moisés. Aí Moisés irado, revoltado com o povo. O povo rebelde chegou lá e pá, feriu a rocha. O que aconteceu? Verteu água. O povo foi saciado. E ficou tudo Lady Laura. Tudo bem. Só que lá na frente, amados, quando foi para entrar na terra prometida, quando foi para entrar em Canaã, Deus chamou Moisés e disse, você não vai entrar. Por quê? Porque você não seguiu o modelo, você não seguiu o meu plano, você escolheu fazer diferente. E ali Moisés morreu, não entrou na terra prometida. Não sei o que é que você está, qual o plano que você precisa, mas se submeta ao Senhor. Deus tem uma resposta, Deus tem um plano, Deus tem um modelo para você seguir. Não seja arrogante, amados. Não brinque com a sua vida. Não brinque com sua vida. Amém? E Moisés sofreu dano. Mas foi Deus? Foi não, foi ele. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem plantar, isto ceifará. Não bote a culpa nos outros. Assuma. Eu assumo, amado, eu errei muito. Eu errei muito. Ei, eu errei muito. Com as melhores intenções. Mas eu causei dano à minha vida, à minha família, aos meus. Mas eu estou avançando. Sabe o que é importante? Humildade, amados. Mas Deus me ama. Coisa boa é ser crente. Coisa boa é ser crente. Porque apesar de mim, eu sou tão feliz, amados. Eu sou tão feliz. Eu tenho coisa assim que cai na minha mão, cai no meu colo. Por quê? Porque Deus é bom. Porque o nosso Pai é maravilhoso. Ele pega com a gente para a gente acertar, amados. Amém? Propósito. Descubra qual é o seu propósito. Plano. Descubra como é que vai ser feito isso. Como é que você vai realizar isso. Às vezes, como Deus falou com Moisés, naquele... Bota aí de novo. Hebreus 3:8, por favor. É que é nesse... Desculpa, não, não é Hebreus 3:8, não. É Hebreus 5:8, não? Presta atenção aí, por favor. 8:5. Presta atenção aí, por favor. É Hebreus 8:5. Nem era isso, ó. Não. Presta atenção. É que nem... Só contar um intervalo, é que nem Raíssa, uma vez, eu estava trabalhando com a gente aqui, aí estava eu e Felipe. Aí foi um erro. A gente detectou um erro aqui. Aí ficou naquela. Aí eu pensei, Felipe é o representante do ministério, eu sou o pastor. Foi você. Não?
Raíssa sobrou para você. Com certeza foi você. É isso mesmo. Aí agora é Jéssica, a culpa é tua. Amém? Então, amados, é segundo a palavra do Senhor. O plano é segundo a vontade dele. E ele quer manifestar. Sabe qual é o maior perigo que a gente pode correr? É ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Sabia que é possível? Sabe por quê? Porque você é inteligente. Você é trabalhador. Você é desenrolado. Você conhece fulano e cicrano. Você sabe como fazer. Mas o pior que pode acontecer conosco é termos sucesso naquilo que o Senhor não projetou para a gente. O segredo do sucesso, amados, é estar no centro da vontade de Deus. Quando eu me converti, era solteiro ainda e estava na escola, aí me formei, Deus me deu um sonho. E eu fiquei trabalhando, eu recebia convite direto para embarcar e não aceitava, porque Deus tinha dito para eu ficar lá na igreja, servindo lá. O primeiro cargo que eu tive na igreja, no corpo de Cristo. Aí, e querendo casar, Jana, mais ainda, né? Aí, rapaz, eu recebia proposta de emprego direto, e eu disse, não, é aqui. E meus pais diziam, Marcelo, rapaz, como é que tu quer casar se tu não trabalha? Eu disse, pai, Deus mandou ficar aqui. Amados, aí começou a me dar dúvida, sabe? Eu disse, meu Deus, será que está todo mundo errado? Só eu que estou certo? Será que eu estou sendo arrogante? Aí começou a me dar, meu Deus, e agora? E proposta, ligar a comandante, venha para cá, a gente está precisando, não sei o quê. E amados, aí eu estava no culto ali, angustiado, perguntando ao Senhor. Aí Deus levantou um vaso, que eu não tinha contado nada, nem para Jana eu tinha contado, mas eu estava já com aquela dúvida dentro de mim. Aí se levantou, foi lá, nem sabe o que estava falando. E disse assim, Deus mandou te dizer que você está no centro da vontade dEle. Amados, tinha sido um sonho que Deus tinha me dado. E eu tinha convicção. Mas o tempo foi passando, as muitas vozes me influenciando, e eu vendo aquela situação e aquele desejo meu de casar, de ter as coisas, de ter isso, ter aquilo, e sem dinheiro, pedindo dinheiro ao meu pai. Eu nem pedia, ele que dava, porque eu tinha vergonha. E eu falei, rapaz, aí começou a mexer comigo, às vezes não acontece isso comigo, com a gente, comigo também. Às vezes acontece, amados, porque o tempo, aquilo vai ficando um pouco distante, aquela palavra que Deus deu. Davi, a palavra estava lá, mas estava distante. Ele estava... Aí o que acontece? Aí a gente é atacado. Aí é o momento do perigo, amados. É o momento do perigo. Por quê? Porque a gente pode sair da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E o que aconteceu? Eu me sustentei. Quando eu disse, agora pode. Quando disse isso, aí as minhas forças se renovaram. E eu disse, vai dar certo. E Jana orando. Aí Jana um dia chegou para mim e disse, Marcelo, eu estava orando, Deus disse para a gente marcar a data do casamento. Que Ele ia pegar a gente e ia botar dentro, ia providenciar tudo. Eu disse, pois vamos marcar. Aí a gente marcou, eu não sei, 6 meses, não, a data eu não lembro. Eu digo quanto tempo antes. Não sei se foi 8 meses, 1 ano, 6 meses, não lembro. Aí a gente marcou 13 de julho. Hoje eu marcaria outra data. Pelo menos 12 ou 14. Mas não botar 13 não. E aproveitar, né, a oportunidade. Não deixar passar. Aí marcamos, amados, a gente não tinha nada. Aí o que aconteceu?
se abriu uma porta de emprego, que aquela eu aceitei, e eu comecei a trabalhar. Faltando um mês, a gente não tinha nada, mas começou a chegar, amados. E tudo nosso foi bom. Até o carro que Janaína orava, que na época era ela orava por chamava o Mini Vectra, né? Era um Corsa sedã completo, amado. Meu primeiro carro foi um Corsa sedã, um carro bom da época. Hoje é mais ou menos, mas na época era bom. Corsa sedã, 4 portas, completo, direção, só não era automático. Mas chegou assim. E tudo nosso, do bom e do melhor. E ele pegou a gente. Ainda disse assim para ela, se deite numa rede e espere. E Deus fez tudo, amados. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. E a gente seguiu, a gente se humilhou debaixo da potente mão de Deus. E Ele, no tempo certo, nos exaltou. O pessoal falava, não foi palavra minha não, viu? O povo dizia, uma mulher um dia chegou para a Jana e disse assim, e o nosso casamento foi chiques e famosos, viu? O pessoal falava assim, todo mundo pensava que o casamento do ano ia ser da filha do pastor, mas foi o de vocês. Olha aí. Do jeito que Jana queria. Eu não me incomodava, eu quero casar e resolver isso. Passar para o segundo passo. Amém, irmãos? Então existe um propósito, existe um plano. E existe, amados, quando a gente está no propósito, no plano de Deus, aí existe algo poderoso. Algo que Deus projetou para a gente. Algo que torna o impossível possível. A unção. A unção vem, amados. E aqui, definição de unção. Unção do Espírito. É uma capacitação sobrenatural para realizar aquilo que no natural nós não conseguimos. É poderoso, amados. Agora não se ora pedindo unção. A unção está na obediência. A unção está no plano. Em seguir o plano e o propósito. Se ora pedindo dons. Se busca os dons. Mas a unção não. Mas a unção pode ser aumentada. Na obediência. No plano. Se você vai seguindo. Amém? Então é uma capacitação sobrenatural. É o que torna tudo possível. Não é a nossa capacidade, é a capacidade dele. Olhe como é importante. Jesus tinha um propósito, como a gente viu, não tinha? Jesus tinha um propósito. Ele veio aqui para desfazer as obras do diabo, para morrer por nós e nos trazer a salvação. E Deus tinha um plano, tinha. E Jesus seguiu aquele plano, amados. Tanto que até os 30 anos não teve milagre nenhum. Por quê? Porque era o plano. Porque era o plano. Aí em Lucas 3, 21, naquela do jeito que Deus planejou. Lucas 3, 21, bota aí, por favor. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ali Jesus foi ungido. Messias quer dizer ungido. Quer dizer, Messias no hebraico é ungido. No grego, Cristo é ungido. Então ali, Jesus foi ungido. Deus planejou aquilo. Não fez nenhum milagre. Até que ele foi ungido. A unção. Se Jesus precisou aguardar para ser ungido, que dirá a gente? Olha esse padrão. Olha esse plano de Deus. Jesus morreu, ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. E
apareceu à igreja, aos discípulos, a todo mundo ali. E o que é que ele disse? Não saiam daqui até que fossem ungidos. E o Pentecostes aconteceu, amados. Lembra que eu falei assim, que eu fui chamado no ventre da minha mãe como pastor. Mas eu só fui manifestar aquilo. Só chegou o momento, naquele dia, que Deus disse: hoje eu estou destampando o teu chamado. Ali foi o momento, pronto. Então não foi eu antes do tempo. Teve um momento certo em que a unção chegou, em que o plano de Deus aconteceu. Eu, antes de ser crente, tinha pessoas que já diziam que eu tinha um chamado pastoral. Antes de ser crente, amados. Só que eu não entendia. E eu fiquei na minha. Mas eu sabia. Mas quando eu não sabia. Mas eu quis seguir o plano dele. Eu quero hoje, amados, seguir o plano dele para a minha vida. Esse é o segredo do sucesso. E eu vejo muitas pessoas se antecipando. Kenneth Hagin dizia assim no livro dele: rapaz, é bom a gente não ultrapassar. A gente está sempre diante de nós a vontade do Senhor. É melhor ser lento do que ser apressado. Então Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Tem um propósito maravilhoso. E tem um plano. E Jesus, naquele dia, ele foi ungido. Eu podia falar mais algumas coisas, mas ele foi ungido. E ele seguiu o plano perfeito de Deus para a vida dele. E amados, a unção, como eu falei, ela pode ser aumentada na obediência, seguindo o plano perfeito de Deus. Mas ela pode ser tirada. Ela só pode ser extinta. Ela pode ser diminuída se nós desobedecermos. Olha o caso de Sansão. Deus tinha um propósito antes dele nascer. Como é conosco. Lembra? A mãe dele era estéril. E Deus disse ao pai dele: tua esposa, disse para ela primeiro: você é estéril, mas você vai ter um menino. E esse menino, eu tenho um propósito com ele: derrotar os filisteus. Lembra que o propósito nasce primeiro do que a pessoa. Sansão nasceu por causa do propósito. Só que ele era ungido, ele era ali para matar os filisteus. Até o primeiro casamento dele foi com esse propósito de matar os filisteus, livrar o povo de Israel. E ele negociou a unção. Mas sabe por quê? Você sabe que a morte de Sansão, ele matou mais gente na morte dele do que durante a vida. Foram mais de 3.000 pessoas que ele matou na morte dele. Por quê? Diga assim: por causa do propósito. Por causa do propósito. Ele pediu pela última vez, ele se deparou com aquela situação. E ele disse: Senhor, pela última vez, que a tua unção venha sobre mim. Por que a unção veio? Porque Deus ficou com pena dele? Diga assim: não. Não foi porque Deus ficou com pena dele. Não foi porque Deus se compadeceu dele. Foi por causa do propósito de matar aqueles filisteus. E ele matou mais na morte dele do que em toda a sua vida. Que não seja assim com você. Que não seja assim conosco. Você quer ser feliz? Amém. O segredo é estar dentro do propósito, seguindo os planos e cheio da unção do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Quero chamar o louvor. Olha aí. Olha aí. Eu levei um susto. Susto. É? Susto? É?
Aleluia. Glória a Deus. Eu vou encerrar lendo um irmão estava... Deus mostrou a ele um propósito para ele que era muito grande. Muito grande esse propósito. E ele achando, né? E ele falou, Senhor, eu não tenho essa capacidade. É muito grande para mim. E o Espírito Santo foi e falou com ele, e eu vou ler aqui, para você. Porque serve para a gente aqui também. O Espírito Santo falou para ele assim, não é você quem faz. Sou eu quem realiza todas as coisas através de você. Não é você quem faz nada. Sou eu quem o faz. O tamanho da visão depende de mim. E se eu disse que vou fazer, você fará. Porque a questão não é da competência do seu esforço humano. Não são suas estratégias humanas. Tudo depende de mim. E é em mim que você cumprirá o meu propósito. Amém? Você recebe isso? Então, amados, olhe para a sua vida. Veja o propósito que Deus tem com a sua vida. Veja os planos dele. E saiba que há uma unção disponível para você cumprir com tudo isso. Amém? Glória a Deus. Espero que tenham sido abençoados. Amém? Em nome de Jesus.